nessa noite. É maravilhoso estarmos aqui como igreja nessa noite, louvando ao Senhor, aprendendo um pouco, né, da sua palavra. Eu creio que teremos muitas dúvidas mesmo, porque o livro de Apocalipse é um livro, como eu sempre digo, com muitas que nos faz ter muitas dúvidas pelo histórico que nós temos de professores e de aprendizado, né? E aqui nós descobrimos que vivemos um grande equívoco, né? Que o Apocalipse é um livro da esperança, é um livro que a igreja viveu e saiu vencedora, e etc. Então, eu gostaria de pedir o nosso pastor João, diretamente de Maricá, que ele está no Rio hoje, viu? Ah, que legal. Que ele pudesse orar, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui e para que possamos iniciar a nossa aula. Por favor. Pastor, deixa eu mudar de quarto, eu vou na cozinha. Fica tranquilo, fica tranquilo. O pastor João vai orar, eu quero que ore com a Viviane junto e a prima da Viviane, que é a missionária Maria. Ela vai estar presente na nossa reunião só durante a oração. Tá bom. Tuca, chama eu estou numa aí, reunião de oração, o pastor João vai orar, eu queria que você estivesse junto. Fica aqui, Viviane. Quem é o pastor João? Fica aí. Moça, está filmando o armário. A paz, pastor Isaías. Rapaz, vamos orar. Pode orar, João. Senhor, nós queremos te agradecer pelo dia que tivemos, te agradecemos por esta noite em que estamos juntos como igreja para aprender mais um pouco da tua palavra, através do nosso professor Hilton, que ele seja inspirado por ti para nos ministrar aquilo que vem do Apocalipse, que possamos, ó Pai, agora estarmos abertos para ouvir, tirar nossas dúvidas, as nossas conclusões e crescermos cada um. Abençoe a irmã Viviane, que está participando deste culto também, e todos os outros irmãos que estão, ó Pai, dando esse tempo para a palavra de Deus. Continue nos abençoando, que estejamos com o coração aberto para ouvir, aprender e apreender daquilo que virá nestes momentos. Agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Por favor, Amém. Por favor, Wilton, nosso professor. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, para nós juntos considerar a palavra do Senhor e estudar e aprender em comunhão acerca desse livro que o irmão Isaías falou no início, que é o Apocalipse, né? A revelação de Jesus, um livro de esperança, um livro com uma beleza incrível, mas que infelizmente durante muito tempo foi visto como um livro de terror, um livro sobre o fim do mundo, e a intenção original do autor, do redator, não era isso, com certeza. Era trazer a revelação que o Senhor deu para que a igreja avançasse em meio à tribulação, em meio à guerra, em meio à oposição, que ela pudesse ser uma voz de Deus na terra, uma voz de esperança, uma voz de resistência e uma voz que anunciasse a vitória de Jesus. Em meio a tantos percalços, a tantas ofensas, Jesus saiu vitorioso. Venceu principalmente a morte, e a jornada da igreja é essa. As portas do inferno nunca prevalecem contra a igreja do Senhor. O nosso tema hoje é a questão dos vencedores do Apocalipse. O que são esses vencedores, né? Por que as promessas do Apocalipse são dadas a esses vencedores? O que eles têm? Quem forma esse grupo? É esse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Eu vou fazer uma breve introdução, como de costume, e o material que eu preparei, permitindo o Senhor, assim que terminar o estudo, eu envio lá no grupo.
Então, essa expressão vencedor, no Apocalipse, que a gente vai se deter hoje, ela se encontra no capítulo 2 e no capítulo 3, que são os dois capítulos que abordam as 7 igrejas da Ásia Menor. São 7 cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Em cada igreja, vocês vão verificar que existe uma estrutura de texto para cada carta daquela. Existe o início, a apresentação do Senhor Jesus. Para cada igreja, ele se apresenta de uma forma. Depois, ele passa ao elogio e crítica, ou elogio ou crítica. Tem igreja que só recebe elogio, tem igreja que só recebe crítica, e tem igreja que recebe elogio e crítica, das 7. E termina cada carta com uma promessa. E essa promessa é dirigida aos vencedores, ao que vencer. E aí, em cada igreja, ele faz uma promessa específica para esses vencedores. Cada promessa que ele faz para esses vencedores, ela está constando aonde? Na própria carta, que ele encaminha para cada igreja, e no final do Apocalipse. Os capítulos 21 e 22, quando tratam da Nova Jerusalém, né, que é a manifestação do povo de Deus, que é a representação da igreja, em todos os seus aspectos divinos, essas mesmas promessas do início, elas constam do final como uma realização. Então, essa é uma chave de leitura importante. Como o Apocalipse, ele é um livro que você pode ler da forma de sanfona, né? O que é a sanfona? Você abre e fecha. Então, tudo aquilo que tem na parte inicial, você vai encontrar na parte final. Então, as promessas que estão ali nos capítulos 2 e 3, elas vão estar constando da realização dos capítulos 21 e 22, que são os 2 últimos capítulos que abordam a Nova Jerusalém e toda essa estrutura, como o Isaías falou, né, do bem que vence o mal no final. Quem são esses vencedores? Então, aqui é uma parte bem prática do Apocalipse que também pode ser aplicado para nós. Pode não, né? Deve ser aplicado a cada geração. Com isso, eu não estou dizendo que as 7 igrejas elas representam gerações da história da igreja. Há irmãos, até irmãos muito preciosos, valiosos, que interpretam que as 7 igrejas seriam 7 períodos da história da igreja. Eu, particularmente, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que foram igrejas históricas, igrejas que existiam naquele momento, que ele escreve essas cartas para essas igrejas, mas que, como o Apocalipse ele tem esse caráter de resistência e de esperança, as palavras contidas ali, elas podem servir também no processo histórico da igreja. Embora as igrejas não venham representar períodos históricos da igreja, as informações descritas ali podem ser utilizadas pelas igrejas ao longo da história, ok? Então, vamos lá. O que acontece, então? Jesus, ele funda a igreja, vamos chamar assim. Isso é bem polêmico dizer, né? Mas Jesus disse acerca da igreja, ele falou que iria edificar a sua igreja. Não é uma fundação e não é uma igreja nos padrões como nós temos de pensamento de igreja, hoje, no padrão odierno, mas era a comunidade de Jesus, era o segmento de Jesus. Tanto é que no início eles são chamados de o caminho. São aqueles que são chamados para fora, para se agrupar com Jesus e para levar adiante o reino de Deus. A agência do reino de Deus é a igreja. Então, Jesus ele forma ali a igreja. Ele ensina durante um tempo, aí depois ele morre, ressuscita, ascende aos céus, é entronizado e ele envia o Espírito Santo. Então, a gente pode dizer que, historicamente, esse processo ele tem início ali no dia de Pentecostes, com a pregação de Pedro. Há teólogos que consideram até a igreja já existindo antes. Mas vamos colocar aqui um ponto histórico para não entrar em muitos debates, né? No dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito, a pregação ali de Pedro, pessoas vão sendo aglutinadas à igreja, vão sendo acrescentadas todos os dias. Quase 3.000, quase 5.000, e aí a igreja vai evoluindo. Quando a gente pega já os escritos do Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, e também as cartas de João, o que a gente vê? A gente vê que existe um declínio na vida da igreja. A igreja ela começa naquele ardor, naquele amor, naquela esperança, e depois, conforme o tempo vai passando,
e as perseguições vão sendo intensificadas, existe ali um padrão de redução na qualidade da igreja. Não da igreja como corpo de Cristo, mas da vivência dos irmãos. A gente pode pegar as cartas e verificar que a apostasia já havia chegado, falsos ensinos, falsos mestres, pessoas que já estavam desistindo da fé porque perderam família, perderam seus bens, foram presas. Então, o contexto ali é um contexto de degradação. Esse é o contexto que a gente pode ter que é ali perto do final do século I, né? A igreja está passando por um momento de degradação. Não é um momento de ruptura, não é um momento de desintegração, mas de degradação. A igreja ela vai perdendo força no sentido da sua fé, da sua orientação. Por isso que alguns irmãos ali, eles começam a escrever, exortando os irmãos a perseverarem na fé, a não desistirem, a não olhar para trás, a olhar para Jesus, a suportar com resistência esse sofrimento que se abate, né, para dar ânimo para essas comunidades que elas começam a sofrer. E aí surgem os evangelhos, mostrando principalmente a obra de Jesus, o caminho da cruz, o quanto Jesus sofreu para cumprir a vontade de Deus. E nós temos o Apocalipse. O Apocalipse, a gente pode dizer que é o quê? É uma época de intensa perseguição, mas que vai haver ali da parte de Deus um desígnio de intensificação da força espiritual. A gente pode ver que, por exemplo, o Espírito Santo, ele aparece no Apocalipse como os 7 Espíritos, ou seja, uma intensificação plena do Espírito Santo na vida da igreja. Então, nós temos a questão inicial da igreja, depois uma parte de degradação, e depois uma parte de intensificação da ação espiritual do Senhor nesse período de dificuldade da igreja, de resistência, de luta que a igreja está passando. E aí, o que a gente pode verificar nessas cartas, Apocalipse 2 e 3, é que esse grupo dos vencedores é aquele grupo que sabe discernir o seu tempo. É aquele grupo que ele ouve a voz do Espírito Santo e ele é obediente à voz do Espírito Santo e ele passa a agir na comunidade como sendo o remanescente fiel no Novo Testamento. Então, esses vencedores, a gente pode dizer que eles sempre existiram ao longo da história do povo de Deus. No Antigo Testamento, a gente vê com o nome mais específico de remanescente fiel. Mas quando chega no Novo Testamento, e principalmente no Apocalipse, com aquela promessa que Jesus faz, nós vemos que em cada igreja existe um grupo que vai vencer, que é o grupo dos vencedores, sobre os quais vem a promessa do Senhor Jesus. Há o que vencer, e aí em cada igreja ele coloca esse padrão de recompensa, de retribuição aos vencedores. Como que eu posso pegar essa mensagem dos vencedores e trazer para os nossos dias? Quando a gente olha de um aspecto geral, vamos dizer assim, no Brasil, por exemplo, você vê na mente de alguns irmãos, quando externa através de conversas, o seguinte pensamento: será que a gente está vivendo uma época de apostasia? Será que ninguém enxerga que a igreja ela se corrompeu? Será que a gente não vê que a igreja abandonou o caminho do evangelho para seguir outros caminhos, como o caminho da política, o caminho da facilidade, o caminho da própria incorporação do padrão mundano dentro de si? E padrão mundano aí não significaria a questão exterior, mas a forma de pensar, a teologia da prosperidade, ensinos totalmente anticristãos, fazendo parte de músicas, de louvores, de orações, de pregações. Então, esse grupo, ele faz esse questionamento, né? Ele olha de uma maneira geral e começa a questionar. Só que como a demanda da maioria, da grande maioria, sendo bem redundante, é uma demanda forte, dá-se a impressão que esse grupo ou está desconectado da realidade, ou é um grupo que passa por uma crise existencial, porque começa a questionar e não vê muito apoio. Seria ali poucos irmãos que questionam, que enxergam que a situação, de fato, não está boa. Se nós olharmos para a questão do Apocalipse e Jesus falando com os vencedores, essa fala pode nos trazer um ânimo. Por quê? Porque, por exemplo, tem uma carta que Jesus fala assim: confirma os restantes.
que estão para morrer. Confirmar os restantes é o seguinte: não é todo mundo na vida da igreja que vai obter essa revelação do Senhor quanto à forma de viver de maneira ideal no seu tempo. Isso pode parecer até uma fala elitista, né? Até uma fala que se engrandece como um grupo remanescente. Mas isso a gente pode ver durante toda a Bíblia. A maioria do povo é a maioria que ela segue a demanda da sua época, né? E hoje, por exemplo, no Brasil, você vê aí que, infelizmente, existem ateus, né? Não pelo o ateu falar, mas pela situação que é feita. Existem ateus que relembram aos cristãos qual que é o padrão de Cristo. Você vê frases, hoje mesmo eu vi no WhatsApp uma frase de uma pessoa que não é da igreja, dizer assim: saudade da época em que os crentes faziam a gente, pregavam para que nós aceitássemos Jesus e não um candidato político. Então são tempos difíceis, aonde a gente olha para um lado, olha para o outro, parece que a gente vê uma perda de sentido, vê pessoas alucinadas por outras coisas que não é o evangelho, pessoas que dizem-se cristãs, mas a prática é uma prática de violência, uma prática de guerra, uma prática de incentivo a coisas que Cristo não faria e não fez, e que não aprovaria e não aprova. Então, a mensagem dos vencedores como remanescente fiel, ela é uma mensagem que ela traz, de fato, uma esperança para quem vive esses tempos trabalhosos, turbulentos. Não ter um orgulho espiritual no sentido de dizer que é um grupo escolhido, que é um grupo privilegiado, mas é ter um alento no coração de saber que o Espírito Santo ele fala e que geralmente não é a maioria que está com a voz do Espírito. Então isso traz de fato uma esperança, uma força para que esse grupo, mesmo sendo um grupo pequeno, inferior, ele prossiga. Sempre Deus conta com o remanescente fiel. Deus sempre usa esse grupo pequeno que não tem força diante do mundo, que não tem força diante da sua própria comunidade, mas é um grupo que ele é forte diante de Deus. Então, quando a gente lê acerca dos vencedores no Apocalipse, isso traz para nós uma questão muito importante, que a maturidade na vida da igreja ela nunca é desprezada pelo Senhor. E aqui, quando você fala de maturidade, você também tem que considerar que, embora você não concorde com a atitude da maioria, você tem que entender que essa maioria ela ainda não chegou no estágio de Cristo, aonde Cristo é tudo para eles. Né? Quando você olha ali o Apocalipse 2 e 3, você vê que Jesus ele é muito equilibrado ao elogiar e ao fazer as críticas. Então, Jesus ele não deixa de considerar tudo que a pessoa faz. Ele reconhece aquilo que a pessoa tem de bom e ele exorta as pessoas a mudarem naquilo que elas têm que mudar. A única igreja do Apocalipse, das 7, que não teve nenhuma repreensão, é interessante, é a igreja de Filadélfia. O nome Filadélfia significa amor fraternal. E Jesus disse que era uma igreja que ela não tem força. Ou seja, ela não tem força humana, ela não aparece diante dos homens. Mas ela não negou o nome do Senhor. Então eu vejo que existe esse princípio de Filadélfia em todas as gerações. A verdadeira igreja, a igreja que prevalece, a igreja que amadurece a própria vida da igreja, não é uma igreja que está nos holofotes. Não é uma igreja que tem apoio da sociedade, da mídia. Não são os pastores, os padres, os representantes que têm fama nesse mundo. Mas é aquele grupo que, mesmo não tendo força, não nega o nome do Senhor. E isso, não negar o nome do Senhor, não é somente numa questão de uma violência em um país onde as pessoas perseguem a igreja. Isso também é, mas não somente isso. Não negar o nome do Senhor hoje é não fazer as alianças que a igreja está fazendo hoje. É não abrir mão do princípio do evangelho, da busca pelo Espírito e ouvir a voz do Espírito em função de uma demanda que venha facilitar a nossa vida. Porque a igreja hoje, o que ela tem feito, principalmente no Brasil? Ela tem aberto mão dos seus pressupostos do Espírito, onde ela deveria ser uma igreja existente, uma igreja profética, no sentido de falar dos erros, uma igreja que viveria em função dos pobres, né, conforme Jesus viveu, e Jesus fala que isso seria o nosso padrão. E essa igreja hoje, ela busca exatamente o reconhecimento que o Senhor Jesus não buscou.
Ela busca ser uma igreja reconhecida e ter a força que Jesus não teve. Então, é muito importante em cada geração nós temos a confiança de que o Senhor usa o remanescente dele. Mesmo que você não veja em destaque, mesmo que você não tenha acesso a esse grupo de uma maneira fácil, mas você pode ter certeza que esse testemunho do Senhor, ele é verdadeiro. Esse testemunho do Senhor, ele nunca caiu por terra. E se você pegar a história da igreja e estudar, desde a fundação da igreja até todos esses períodos que nós passamos, em torno de 21 séculos, você vai ver que o Senhor nunca ficou sem testemunho na terra. Então, quando a gente vê o Apocalipse e vê os vencedores, a gente se alegra com isso, isso também é para nós um chamado. Eu tenho que olhar para esses textos e perguntar, eu faço parte desse grupo? Eu tenho ouvido a voz do Espírito? Eu tenho sido resistente à demanda desse mundo, à demanda dessa igreja que já se aliançou com o mundo? Eu tenho, de fato, sofrido pelo nome do Senhor? Eu tenho caminhado onde o Senhor designa que eu caminhe? Ou eu tenho buscado o meio da facilidade? No Apocalipse, a gente vê que, lá no Apocalipse 14, aqueles que têm a marca do Senhor, a característica principal deles é que eles seguem o Cordeiro aonde o Cordeiro vai. Então, a pergunta que nós devemos fazer para o Senhor é a seguinte: Senhor, se eu sou um seguidor do Senhor, qual que é o caminho que o Senhor está seguindo? Para onde que o Senhor está indo? O Senhor está caminhando para onde para que eu possa segui-lo? Mesmo que isso cause em mim sofrimento, mesmo que isso cause em mim até um isolamento, eu estou disposto a seguir o Senhor aonde quer que o Senhor vá. E pode ser, muitas vezes, que o Senhor nos caminhe para o deserto, para nós ficarmos em silêncio, meditando, buscando a palavra do Senhor, para falar no tempo oportuno, né? Hoje a gente vê muitas vozes falando em nome do Senhor. Pessoas que se colocam como representantes da igreja. Mas Jesus não é assim. Quando o Senhor fala, ele fala através da vida da igreja e pelo Espírito. Tanto é que o Apocalipse termina com aquela expressão: o Espírito e a noiva dizem vem. Veja, é uma fala em uníssono. Quando o Espírito fala na vida da igreja, os dois falam a mesma coisa. Então, a primeira coisa é ouvir o que o Espírito diz às igrejas, para depois falar em uma só voz com o Espírito. Então, qual que é a fase que a gente está? Nós estamos ouvindo o que o Espírito está dizendo? E se a gente ouviu o que o Espírito disse, nós estamos falando segundo o Espírito? Então, essa é uma exortação muito prática à vida dos vencedores. Que o Senhor lhe possa encontrar em nós esse coração, né? Que siga ele aonde quer que ele vá. Que mesmo que seja para perder o vínculo com a maioria, mesmo que seja para ser discriminado, rejeitado, não entendido pelas pessoas, mas esse é o caminho do Cordeiro. Jesus trilhou esse caminho e eu creio que esse é o caminho que ele quer que a igreja siga em todos os tempos. Amém? Passar para o irmão Isaías. Poxa, que coisa linda, irmão Wilton. Quase falei mistério aqui agora. Muito bom. Temos amigos aqui participando do nosso grupo. O irmão Flávio está aqui participando, o irmão João Carlos, dentre todos aqui, irmã Jacira, irmã Sheila. Que bom nós estamos aqui para ouvir isso. E chegou um momento importante, que é o momento de nós perguntarmos ao professor. Eu mesmo estou com muitas dúvidas aqui, muitas dúvidas com relação ao que foi falado, e vamos abrir para a pergunta dos irmãos. Eu, como sempre, para dar uma provocada, né, santa, e também para aguçar, provocar a participação dos irmãos, que é importante que nós perguntemos, porque a sua pergunta pode ser uma pergunta que você acha que é totalmente fora de contexto, mas ela pode abençoar outras vidas aqui que vão ouvir a sua pergunta e vão ver a resposta do nosso professor. Então, eu tenho uma pergunta, irmão Wilton, que se encontra aqui em Apocalipse 3. Você que está com a sua Bíblia aí quiser abrir, Apocalipse 3:8, que diz assim: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Agora vem
ou algo que eu quero ressaltar. Uhum. Que tens pouca força. Repetindo, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Qual a minha pergunta, irmão Hilton? Há uma afirmação, uma pregação em vários púlpitos, em várias igrejas, que a morte para um santo, a morte para o fiel, é uma derrota. É uma derrota, não é? E nós entendemos, porque nós estamos aqui aprendendo agora, que nós buscamos o conhecimento do Senhor, que a morte para um servo de Deus é vitória. A pergunta que eu te faço, baseada aqui, que tens pouca força, será que essa maneira equivocada de pensar que os vencedores são aqueles que vencem, que matam todo mundo e saem vencedor e compram terrenos e que o governo permite que a igreja seja construída embaixo de uma rede de alta tensão, que aqui no Rio tem uma igreja que é construída embaixo de uma rede de alta tensão. Não tem obra nenhuma, só aquela igreja está ali, construída. Então, o irmão Hilton acha que isso faz com que, está vendo? É proibido todo mundo construir igreja, qualquer casa, fábrica, embaixo de uma rede de alta tensão. Mas a igreja do Senhor conseguiu, olha lá. Esse equívoco, o irmão Hilton não acha que faz com que muitos líderes chamem as ovelhas ignorantes, cegas, para que eles e elas se associem ao poder do Estado? Sem dúvida, sem dúvida. Isso já é algo recorrente desde lá do início, né? Desde a da época primitiva. Esse texto que você leu, ele é o contraponto disso. O Apocalipse, você ser fiel, o termo lá diz, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fiel é aquele que mantém o testemunho do Senhor. Porque Jesus é a testemunha fiel. Lembrando que Jesus morreu. Então, quando Jesus ele coloca alguém ali nesse retrato de fiel, é porque essa pessoa ela não negou o Senhor, amando mais o Senhor do que a própria vida. No próprio Apocalipse, aí, se você verificar Apocalipse 2, verso 13, quem tiver com a Bíblia pode ver aí, Apocalipse 2, 13. Jesus, ele vai fazer um elogio a um homem chamado Antipas. E ele chama de minha fiel testemunha. E o que acontece com esse homem aí? O próprio texto diz, né? Que ele foi morto. Desses irmãos encontraram. Apocalipse 2, 13. Achou, Isaías? Posso ler? Pode ler. Diz assim o texto sagrado: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, meu Deus, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Meu Deus, que coisa! Isso aí não se aliou com o poder do Estado. E Jesus aqui ele mostra que ele tem um tratamento de comunidade e um tratamento individual. Exato. Ele sabe, eu sei onde está o Edson, eu sei o que está acontecendo com o Flávio, eu sei, rapaz, que coisa. Ele é uma testemunha fiel no local onde está o trono de Satanás, onde havia lá o culto ao imperador, né? Que é a dinâmica do Apocalipse. Então você vê que ele é uma testemunha fiel que morre pelo Senhor. Testemunha fiel para Deus não é quem adquire bênçãos em nome do Senhor. É aquele que dá a sua vida. Ser-me-eis testemunhas, né? Recebereis o poder do Espírito e ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunha aí é mártir. É aquele que está disposto a morrer pelo Senhor. Ser fiel até a morte. Amém, gente. Estou anotando aqui que o professor vai falando. Eu estou aqui, ó,
com a caneta anotando, anoto na minha Bíblia. Vamos lá, gente, perguntas. Por favor, Flávio. Por favor, irmão Edson, Alexandre. Vamos perguntar. Irmã Jacira. Irmã Sheila. Irmão Jorge Assis. Está podendo perguntar hoje? Vamos perguntar. Senão fica só eu perguntando. João Carlos está na área aí, ó. É. Vamos perguntar, gente. Chegou a minha janta, pastor. Vou jantar rapidinho e já volto, mas eu estou Tá ouvindo. bom. Bon appétit, bon appétit. Merci. Amém. Vamos lá, o povo de Deus. Vamos perguntar. Vamos lá, Edson. Edson não, o Flávio. Irmã Sheila, daqui a pouco vem com aquela pergunta abençoada. Vamos lá. Irmão Hilton, já que ninguém pergunta, irmão Hilton, eu queria lhe perguntar, ou tem alguém aí com alguma pergunta? João Carlos está conectando o áudio ali. Isso. Irmão Hilton, aqui no livro de Apocalipse 22, Sim. O comentarista, ele diz que a terra será destruída. A terra será destruída e depois restaurada. O irmão Hilton concorda com isso ou a terra já está destruída hoje? Aqui, eu tive lendo um comentário que ele dizia que a terra vai ser destruída ainda, quer dizer, vai virar um caos, aí depois vai haver a restauração. Eu já vejo esse caos, né, irmão Hilton? O que o irmão Hilton acha? É aquela linguagem simbólica do Apocalipse, né? Se ele usar a palavra caos na forma do sistema desse mundo estar corrompido e esse sistema ser aniquilado, a gente pode até concordar, Isaías, que de fato esse mundo como cosmos, no sentido do sistema, há de ser destruído. Ah, tá. Falar do planeta ser destruído é totalmente fora do padrão bíblico. Por exemplo, você fala assim, as estrelas do céu cairão, né? O firmamento ali vai perder sua força, isso aí é uma linguagem simbólica que fala dos reis, né? Dos dominadores, não é o planeta em si. Então, a Bíblia não trata dessa destruição do planeta em si. Amém. Acho que o irmão Jorge Assis fez uma pergunta abençoada aí. Ah, sim. A salvação se perde, né? Uma vez eu vi o Russell Shedd falar assim, depende de quem salvou a pessoa, né? Se for Jesus, não tem como perder, né? A salvação, ela é eterna, né? Quando se fala desses temas, né, de ser fiel, de perseverar, de ter cuidado, como o livro de Hebreus fala, é a questão da salvação no sentido do galardão. O próprio Paulo ele trata disso lá em 1 Coríntios 3, né, quando fala das obras que serão provadas e terão pessoas ali que as obras não vão ter nenhum valor, mas tal pessoa será salva. E eu vou falar uma coisa que pode até escandalizar muita gente, né? Geralmente, a nossa pergunta ela fica muito vinculada ao seguinte, salvação ou perdição, como se isso fosse o X da questão toda, né? Quando a gente fala assim, o importante é ser salvo, o importante não é se perder. Veja, isso tem muita importância, só que o propósito eterno de Deus não para na salvação. Então, a salvação ela é importante? Ela é, bastante. Só que a salvação não é o final da história. A salvação é o início de todo o processo de conformação à imagem de Cristo. Por isso que Paulo, mesmo sendo salvo, o que Paulo falava? Eu abro mão de todas as coisas para ganhar mais de Cristo.
Então, Paulo não está preocupado ali se ele ia perder a salvação ou não, até porque ele já tinha a salvação. O que ele está dizendo ali é que ele está abrindo mão das coisas daqui e adquirindo mais de Cristo. Por quê? Porque ele sabe que vai existir uma dimensão eterna e que essa dimensão eterna ela depende de como nós vivemos Cristo aqui. Ou seja, a questão de galardão, de posição, de se assentar ao lado esquerdo ou direito. Lembra que teve uma mãe lá nos evangelhos que falou assim: Senhor, coloca um filho meu à tua esquerda e à tua direita. Aí Jesus fala a questão de beber o cálice, eles falam assim: não, nós vamos beber o cálice sim. Aí eles falam: de fato, vocês vão beber o cálice que eu vou beber. Agora, o assentar-se à direita ou à esquerda pertence a Deus. Então, toda essa questão de diferenciação, galardão, depende exclusivamente da forma como nós vivemos Cristo aqui. Por isso que Paulo tinha esse procedimento. Então, assim, a preocupação do cristão que nasceu de novo, que tem a convicção de quem Cristo é, não é a questão da perda da salvação. Até porque a nossa salvação está garantida em Cristo. É a questão da perda de Cristo, no sentido de perder a dimensão do Senhor, e não a salvação que Cristo oferece. Então, por isso que nós temos no corpo de Cristo pessoas que ainda são bebês, pessoas que são crianças, pessoas que são jovens e pessoas que são maduras. Então, o nosso papel é avançar, é ir para frente. Não é questionar se um pecado pode fazer a gente perder a salvação, não, porque a nossa salvação ela está ancorada em Jesus. Ah, mas se for assim, aí geralmente as pessoas falam, né? Ah, se for assim, então, eu vou pecar à vontade, porque já que a minha salvação está em Cristo, eu vou pecar à vontade, porque Cristo já me salvou. Ora, quem pensa dessa forma não entendeu o que é o pecado e nem entendeu o que é a salvação. Então, a pessoa que pensa dessa forma, ela tem que passar pelo novo nascimento, né? Então, eu falo assim, olha, você ainda não entendeu o que é o novo nascimento. O novo nascimento para você é apenas um transporte do inferno para o céu. Mas isso não é o novo nascimento. O novo nascimento é entrar no reino de Deus. E quando você entra no reino de Deus, que é através do novo nascimento, da salvação, a questão do pecado já é superada. A gente não tem mais prazer no pecado e nem pensa em pecar. Se a nossa mente ainda deseja o pecado, a gente tem que questionar se nós somos salvos ou não. Amém. Amém. Obrigado, irmão, pela pergunta. Vamos lá, meninas e meninos, homens e mulheres, vamos perguntar. Irmão Flávio está inaugurando aqui, está chegando hoje na igreja, irmão Flávio. Vamos fazer uma perguntinha aí. Fiquem à vontade. Abre o microfone. Abre o microfone. Aperta o microfonezinho aí com o dedo. Ou está no computador, né? Então tem que clicar em cima do fone. Não estou ouvindo, não. Aperta em cima do fone. Vê se tem um campinho aí, irmão Flávio, do microfoninho vermelho. Vê se aparece aí para o irmão, é só apertar. Ele está no computador. Ah, está no Posso computador. fazer uma perguntinha? Pode Pode? sim. Pode. Então, Jaci. deixa eu pegar aqui. Capítulo 2, 18. 18 não, 17. Quando diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei maná escondido. Aí eu fiquei... muito bem, vou ler até o final, depois eu pergunto. Bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Duas perguntinhas simples, mas que é interessante, que eu achei. Essa pedrinha é o nome da pessoa que vai estar ali ou é um outro nome? E o que significa maná escondido? Uhum. Boa, muito boa, hein? Legal. Todas essas linguagens que nós temos aí no Apocalipse, a gente pode verificar que elas constam do Antigo Testamento. Aquela regrinha básica que a gente falou lá no início, né? O Apocalipse ele é o livro do Novo Testamento que possui
as maiores referências com relação ao Antigo Testamento. Então, o Apocalipse ele não tem novidade no sentido da escrita, porque ele é todo fundamentado no Antigo Testamento. Nos livros do Pentateuco, no livro de Isaías, no livro de Ezequiel. Ele é um livro que ele tem essa dinâmica de citações do Antigo Testamento. Então, o autor ele vai lá no Antigo Testamento, traz as palavras e faz a sua redação. Essa pedrinha, quando se fala da pedrinha lá para eles, tem toda uma simbologia, né? Tem várias passagens no Antigo Testamento que abordam essa questão da pedrinha de identificação. Então, irmã Jacira, é o nome da pessoa, é a novidade da pessoa. E para causar ainda maior espanto, no Apocalipse 3, lá no verso 12 em diante, diz que o próprio Jesus vai ter um novo nome. É por isso que eu fiquei pensando. Jesus tem um novo nome, que Jesus é aqui na Terra. Lá no céu, um outro nome. É uma identificação. Então, o que o texto está dizendo? Que na dimensão eterna vai haver uma identificação total, uma identificação plena. Então, não é uma forma de falar assim, qual que vai ser o meu nome? Será que é Wilton? Será que eu vou chamar Isaías, Flávio, Edson? Não. É uma identificação. Quando se fala de nome, se fala de autoridade na Bíblia, né? Fala assim, olha, em nome de Jesus. Não é eu falar assim, em o nome de Jesus. Ou seja, é na autoridade concedida por Jesus. O maná escondido, lembra o que era o maná? O maná era o alimento que Deus dava para o povo, né? Então, Deus... pastor, essa identidade que o senhor falou, sim, pode ser, ao invés de ser nome, pode ser número? É tudo... falar de nome, número, isso é uma linguagem humana. Isso é uma representação humana. A identidade ali é uma identidade plena do nosso ser. Nós seremos, de fato, quem nós temos que ser. Nós seremos um com Deus, um com Cristo, mas nós teremos a nossa totalidade. Por exemplo, a senhora hoje tem uma imagem da senhora. Né? Se eu perguntar assim, quem é Jacira? Aí o Isaías vai falar uma pessoa, a Sheila vai falar uma pessoa, eu vou falar uma pessoa acerca da senhora, que na verdade é a senhora, mas não é a totalidade da senhora, é aquilo que a gente conhece da senhora. Aí se eu perguntar para a senhora quem a senhora é a melhor pessoa aqui no grupo para falar acerca da senhora, mas mesmo a senhora falando da senhora vai ser incompleto. Por quê? A senhora não se conhece totalmente. Quem conhece a senhora totalmente é Deus. Então, lá na eternidade, a senhora vai ser conhecida na totalidade. Essa é a verdadeira identidade. Então, Jacira, como a senhora conhece hoje, vai estar superada. Por quê? Porque a Jacira que vai surgir lá, com toda a questão já daqui, trazendo coisas daqui, mas vai ser a Jacira plena. Então, vai superar, vai ter uma identidade verdadeira. Por isso que só a pessoa que vai receber a pedrinha vai saber. Por quê? Só a senhora vai ter esse domínio do quem a senhora é em Deus. Entende? Ninguém vai poder nomeá-la. Só Deus tem essa capacidade, porque só Ele vai mostrar para a senhora quem a senhora é. Isso. Tá, obrigada, pastor. Nada. E o maná, o que era o maná? O maná era aquele alimento que Deus enviava para o povo, lembra? Agora, por que chama maná escondido? Porque maná escondido, quem é o verdadeiro maná? É Cristo. Cristo fala, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Agora, essa recompensa vai ser o quê? Os vencedores, eles vão provar de uma dimensão de Cristo que ela ainda não foi revelada. Quando fala de estar escondido no Apocalipse, é que não foi revelada. E qual dimensão que é essa? É Cristo na sua plenitude. O maná escondido, ele ficava escondido aonde? Lembra? Tinha um local que se escondia um pedaço dele. Lembra onde é que era isso? Tinha lá a arca lá do testemunho, não tinha? Aí dentro na tinha Arca da Aliança. Na Arca da Aliança. Então, o que o texto está dizendo? Olha, somente quem tinha acesso a verificar desse maná era alguém que tinha acesso ao Santo dos Santos. Era o sumo sacerdote que entrava lá. Mas no Apocalipse, quem que vai ter agora esse direito? Os vencedores. Então, os vencedores vão poder provar desse maná que ele estava oculto, que na realidade é a dimensão plena de Cristo que vai ser conferida ao que vencer. Porque quem não vencer
não vai poder provar disso. Por isso que é escondido. Mas muito lindo, hein? Muito lindo, uma dimensão plena. Cristo já é maravilhoso, já é conselheiro, já é Deus eterno, Pai da eternidade, ainda vai ter mais títulos ainda que nós desconhecemos. É uma infinitude. Uma infinitude mesmo, não temos como mensurar. Não tem como mensurar mesmo, não tem. Não tem. É lindo, é lindo. Meu Deus do céu, por que isso não aconteceu agora? Ô, João, o Flávio conseguiu abrir o microfone dele lá. Pastor. Beleza, vamos deixar ele falar. Por favor, vamos deixar Flávio. ele falar. Amém. Estão ouvindo minha voz? Muito bem. Amém. Em primeiro lugar, quero agradecer ao pastor Isaías pelo convite, tá? E também, irmãos, poxa, estou até que meio constrangido de ouvir vocês aí, meio de tanta inteligência e sabedoria no meio de vocês. Agradeço mesmo por muito tempo. Mas vamos lá, pastor. Quero uma pergunta. Quando fala esse novo céu e nova terra, né? Sim. Eu já ouvi falar que o céu essa terra aqui onde nós estamos vai ser destruída, né? E vai ter uma renovação. É nessa terra aqui que nós vamos viver mesmo? É essa dúvida minha que eu ainda tenho essa dúvida, entendeu? Sim. É nessa terra aqui que nós vamos viver um dia. Eu vou falar, né? Até a Bíblia ela explica sobre isso. Questão que essa terra vai ser destruída e aqui nessa mesma terra Sim, legal. Então, Flávio, naquele mesmo princípio que eu falei agora para a irmã Jacinta, né? Essas expressões que aparecem no Apocalipse, elas não são inéditas, elas já aparecem na Bíblia. Então, novos céus, nova terra, onde que a gente localiza? Naquilo que a gente chama de terceiro Isaías, ou trito Isaías, né? Isaías a gente divide assim, do 1 ao 39, depois do 40 ao 54, depois do 55 ao 66. Essa terceira parte, a parte final, é onde aparece essa expressão, novos céus e nova terra. Então, o que é isso? É a nova cidadania, é a nova forma de verificar. Quando se fala de céus e terra na Bíblia, são as dimensões. Até porque nós devemos lembrar que no início Deus criou os céus e a terra, ou seja, ele já habitava antes de haver céu e terra, né? Céu e terra são criações de Deus, então antes de haver isso já havia Deus. A nossa mente é tremendo. É complicada de entender, né? Porque a nossa mente já depende de lugar, né? A nossa mente não consegue alcançar isso aí. Então, novos céus, nova terra, na linguagem do Antigo Testamento, o que é? É uma nova humanidade que surge. Quando fala assim, os céus e a terra passaram, e as minhas palavras não hão de passar, é porque é uma nova humanidade que vai surgir em função da obediência à palavra de Deus. Na questão geográfica da consumação, a sua pergunta é interessante porque fala assim, poxa, como que vai ser destruída se lá contempla a terra também? Então, o que a gente fala? Tem até um hino da harpa cristã, que é aquele hinário das Assembleias de Deus, né? Que eles falam assim, céus e terra hão de ser uma só grei. E ali é bem explicado, porque novos céus, nova terra, geograficamente, não vai ter separação. Então, tem gente que fala assim, vai ser só no céu. Outros falam, vai ser só na terra. Mas a Bíblia coloca que é nessa dimensão por inteira. Quando todo o universo ele vai convergir para Cristo. Então, nada no universo vai se perder. Não vai se perder o céu e não vai se perder a terra. A morte de Jesus, Paulo escrevendo aos Efésios, disse que fez a reconciliação dos céus com a terra. Então, não precisa ter destruição nem do céu nem da terra. Mas o quê? Uma restauração perfeita. Então, no final, na consumação, os céus e a terra serão uma dimensão só. Tanto é que o João, no capítulo 21, ele vai procurar um templo, né? Ele fala assim, e nela não vi templo, nessa cidade. Porque ele fala assim, porque o seu templo é o Senhor. Então, a habitação é em Deus. Só que em Deus comporta o quê? Céus, terra, esse universo todo que hoje a ciência já chama de multiversos, né?
Então, não vai haver destruição, aniquilamento de locais. Vai ter restauração. E, no final, tudo vai ser uma dimensão só. Obrigado, pastor. Obrigado mesmo, tá? Tirou minha dúvida Nada. aí. Legal. Vai lá, João Carlos. Obrigado, Flávio. Pastor, João, posso falar? a irmã Jacira quer outra? Quer? Tem outra? Ó, tem, Diga. tem. Em cima do nosso, a pessoa que acabou de falar, Do Flávio. o pastor sabe. E o pastor sabe que eu tenho um pouco de dificuldade disso. Novo céu e nova terra, então será uma coisa única, certo? Certo. Por isso é que Deus vai habitar junto conosco. Isso, pronto. E é por Matou a isso que a questão. luz, e é por isso que nós não vamos precisar de nada. É a luz de Deus que vai iluminar tudo, não vamos precisar de água, não vamos precisar de nada. O Aí que a Bíblia todos fala? nós- Finalmente Deus tabernaculou entre os homens. Só que lembra, Certo. não é um finalmente de que olha, foi de Deus. isso, não é um finalmente de só agora. É um finalmente de totalidade, porque Deus já habitou conosco lá em Jesus. João 1,14 fala, ele tabernaculou entre nós, ele armou a sua tenda. Deus já veio habitar na terra. Mas lá no Apocalipse fala assim, finalmente a habitação agora é completa, sem nenhum mal, sem morte, sem nada que atrapalhe a comunhão de Deus com os homens. Pastor, solta a dúvida. E a gente nenhuma ali, né? É como... assim, lá no princípio de tudo, não é isso? Irmão Flávio, picotou um pouco. Poderia repetir, por favor? Vamos ver. Então, Tá, esse novo, vai no tempo. assim, eu falei o Jardim do Éden, e lá não Isso, tinha maldade, né? Não tinha... Deus colocou... isso. Né? Sim, exatamente. Por isso que alguns chamam esse processo... Tem até um e-book que eu mandei para o pessoal na quinta-feira passada, que chama assim, a restauração do padrão Éden. É exatamente isso. É a restauração de um padrão Éden. Eu vou te colocar no grupo, Flávio, e vou te mandar esse livro. Tá bom? Coloca assim. Valeu, Legal. agradeço. É o padrão Éden. Padrão Éden, isso aí. Amém. Vamos lá, irmão João Carlos. Irmão João Carlos. Nosso Papai Noel. Nosso Papai Noel. Ih, rapaz, congelou. Congelou? Não. Fala, João Carlos. Tá contigo aí, João Carlos. Oi, Isaías. Por favor. É o seguinte, eu tenho algumas colocações aqui, e no capítulo 22, diz o seguinte, mostrou-me depois um rio de água da vida, límpido como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de um lado e do outro do rio, a árvore da vida servem para curar as nações. Como nós entendemos que é um sentido figurado, né, que João está falando, mas aí o que ele faz? Ele coloca essa situação num lugar físico, né? E aí foi o que o irmão Flávio perguntou, quer dizer, né? Novo céu e nova terra. Na leitura, né, sem nenhuma interpretação, a gente visualiza esse lugar na terra, né? E uma árvore para curar as nações. Significa, né, dar a entender que ainda vai haver doença, mas em outro texto a gente vê que não haverá pranto, não haverá dor, não haverá morte, né? Como entender esse sentido figurado? Depois ele vem no versículo 10 e diz o seguinte, não retenhas em segredo as palavras da profecia deste livro. Quer dizer, o João, qual o segredo da profecia deste livro? Ao que vencer. Quer dizer, os derrotados, então, dentro da ideia de inferno, então os derrotados
estarão no lago de fogo, né? Poderíamos entender assim. E aí a gente tem o jargão, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. O crente convertido não perde a salvação. E aí, para terminar, porque eu sei que outros irmãos querem perguntar, o Apocalipse o Apocalipse é um relato. Eu procurei uma palavra aqui, ufânico, no sentido de João coloca Jesus como revelador, porque Jesus é revelador de todas essas revelações, porque, pelo que a gente percebe, sabe, Jesus não vivenciou esse momento histórico da igreja e do mundo e daquele tempo lá. E aí João coloca Jesus como o que observa, o que vê, o que visita as igrejas, né? Como a gente entende esse sentido figurado da profecia de João no Apocalipse. Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu coloquei aqui para a gente poder conversar sobre isso. Bom. Beleza. Vamos lá. Apocalipse 21 e 22. Vamos rememorar lá no início o que a gente falou. O Apocalipse ele não é um livro que está em ordem cronológica, ok? O final do Apocalipse, a gente pode ver lá, tem lá no capítulo 11, tem um final, que fala que os reinos desse mundo passaram a ser do Senhor, e na parte final do Apocalipse, o final seria o capítulo 20, onde acontece o juízo final. Se é juízo final, é o final. O Apocalipse 21 e 22, ele não trata da ordem cronológica. Ele foi colocado lá para mostrar o quê? Que o final da história que foi escrita é um final feliz. Mas que Apocalipse 21 e 22 não ocorre depois de Apocalipse 20. Não é. Porque não é cronológico. Novos céus, nova terra, como eu falei, eles já se iniciaram. A consumação é lá no final. Mas novos céus, nova terra, na questão da mentalidade, da nova sociedade, já iniciou. E o que é essa árvore no meio da cidade que alimenta as nações? Isso é a vivência da igreja. Do meio da igreja sai Cristo, que traz alimento, que traz cura para as nações, que propaga o evangelho. Então, não é de se esperar assim, vai ter o juízo final, aí depois desce uma cidade literal, e aí ainda vai ter nações. Aí não bate mesmo, a nossa mente vai ficar confusa. Por quê? Porque Apocalipse não é escrito em ordem cronológica. Apocalipse 21 e 22 é colocado no final pelo estilo literário, para você terminar o livro com a imagem de como que o povo de Deus ele vence ao longo da história e vencerá no final. É isso. Então, o Novos Céus e Nova Terra, eles já existem nesse sentido. O evangelho já está sendo propagado, Deus já tem curado as nações, o evangelho vai avançando até cumprir lá o Salmo 2. Todas as nações hão de reconhecer que o Senhor é o Messias. Ele vai dominar sobre tudo. Aí é o que os profetas chamam de o tempo da restauração de todas as coisas, que está lá em Atos 3, 21. Quando é que o Senhor retornará? No tempo da restauração de todas as coisas, quando todo esse mundo estiver debaixo do senhorio do Senhor. Ok? Essa é a parte aí do Novos Céus, Nova Terra. A sua pergunta acerca da ufania é bem interessante também. No Apocalipse tem que ter um cuidado de verificar que, olha só o que eu vou falar bem devagar para não ficar mal entendido. Lá nas cartas do Apocalipse, quem é que fala? Né? Cada carta começa com o quê? Jesus se apresentando. E isso diz aquele que é o princípio da criação de Deus. Isso diz a testemunha fiel. Isso diz o amém. Não é isso? Então, é uma revelação de Jesus Cristo que ele está dando para a igreja. Só que no final de cada carta, como que termina? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmão João, o que é? A fala de Jesus é a fala do Espírito. Mas Jesus não está encarnado, como você disse. Como é que ele está revelando tudo aquilo? É porque Jesus ele está olhando e ele está caminhando na vida da igreja através do Espírito.
o Espírito e Jesus, no Apocalipse, eles têm a mesma atuação. Eles falam e eles observam. Então, quando fala lá dos 7 espíritos que têm os olhos, os 7 olhos, o que o texto mostra? Que o Cordeiro ele está lá no trono, mas que diante do trono tem esse espírito, que são os 7 espíritos de Deus. Não é que são 7 espíritos, um mais um mais um. É a totalidade do Espírito de Deus. Então, esse Cordeiro, ele governa através do trono, né? Que quando fala assim, o leão venceu, aí quando foi olhar o leão, viu o Cordeiro assentado no trono. E diante do trono tem esse Espírito que é enviado sobre a terra e que ele faz essa verificação. Então, é esse claro que o Espírito senhor... tem Ezequiel, né? Isso! Parece então, uma nave, parece uma nave espacial. Exatamente, Olha para um lado, exatamente. olha para o outro, olha para um lado, olha para o outro. Exatamente. Não é que o Senhor Jesus precisa que alguém vá lá e fale para ele, mas é a linguagem profética, como você bem disse. Isso aparece em Ezequiel, aparece em Isaías. Fala assim, o Espírito é enviado sobre a face da terra. Aí ele faz lá o check-out, né? Ele olha e ele vê a situação de cada local. É exatamente isso, é a linguagem profética. Em Ezequiel aparece até uma aeronave, uma roda. Ela roda de um lado, roda de outro. Exatamente, é isso aí. É isso aí mesmo. Obrigado, professor. Legal. Obrigado. Maravilha. Amém. Amém. Agora nós iremos para aquele momento. Só que eu queria a ajuda dos irmãos, porque eu fui buscar aqui o número do Pix do irmão Hilton e não consegui achar. Tu tem aí, João, anotado? E eu queria dizer para os irmãos novos aí que não conhecem a história do professor Hilton. O professor Hilton, ele era um homem com um cargo bastante elevado na Infraero, tinha um cargo muito abençoado na Infraero, irmão Hilton. E ele, durante um período da vida dele, ele foi chamado pelo Senhor para viver o ministério do ensino. E o irmão Hilton, ele refugou muito. E ele chegou a comentar comigo, Isaías, eu vou largar esse salário meu abençoado que eu tenho, um salário que ia além de 20 mil reais, muito além, e vou ficar vivendo de oferta. Ele chegou a comentar comigo isso, nós conversamos muito antes dele escolher ser cuidado pelo Senhor. Então, eu louvo a Deus pela vida do irmão Hilton e a igreja do Senhor, que é eu, você e nós, que abençoamos ele financeiramente. Então, não tem valor estipulado, você tem essa liberdade. Só que eu não estou com a irmã Sheila tem a conta aí, irmã Sheila? Eu achei aqui. Fala, por favor, bem devagar, para mim anotar de novo aqui. Que eu fui fazer aqui o corta e cola e acabou eu deletando aqui agora. Por favor. Fala, João. Eu vou anotar aqui de novo. Cadê você, João? Foi arrebatado? Foi arrebatado, João? A irmã Sheila. Alguém tem aí? Alguém tem aí, irmã Sheila? A irmã Cissa? Estou procurando aqui, irmão Isaías, já passo. Tá bom. Pastor Isaías, só tem uma conta, que eu pago na conta. Tá, então fala a conta, por favor. A conta, então, é Banco do Brasil, a agência é 2862-2. A 28, conta é 28622. Tracinho, eu boto sempre tracinho, 2. Isso. Aí a conta corrente, não é poupança não, conta corrente. 29, pontinho, 824, -7. Tá.
Aí eu Beleza. deposito direto assim, eu faço depósito imediato. Aí pronto, Tá. então eu não preciso do CPF. Mas eu gosto do Pix. O Pix é mais rápido aqui de Eu casa. sei Fala, que João, Pix é Pix. CPF, mas o CPF eu não tenho, porque eu não Eu faço achei Pix. o Pix. Fala, João. É 9857. Não, não é esse não, irmão. Desculpa. 285. 28 57 53 398-50. É o Vou CPF repetir. dele. É o CPF. Vou repetir. 2528 57 53 398-50. Show de bola. Show de bola. Anotem aí e o Espírito Santo vai te impulsionar a abençoar o nosso professor. Nós somos as ferramentas de Deus para abençoar a vida do nosso professor. E se você quiser convidá-lo a ele ir na sua igreja para que ele dê um estudo, você fique à vontade, professor Hilton, uma bênção. Ele já esteve na nossa igreja, lá na IBUC, e eu vou providenciar para que ele possa fazer umas palestras lá, irmão Edson, durante umas aulas lá, umas quarta-feiras. Vamos botar aí uns 3, 4 meses de quarta-feira ele fazendo uma palestra lá. Vai ser bom, irmão Edson, vai ser bom. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Para nós aprendermos lá. Vamos. Por favor, Flávio. Eu posso, assim, eu não tenho um Pix, né? E o bom em tuas mãos, tu envia o Pix. Tranquilo. Depois tu oferta, então aí. Tranquilo, tá bom. É reino de Deus. A igreja do Senhor, se tem uma figura na igreja, sempre foi assim. Eu gosto sempre de ressaltar isso. Se tem uma figura na igreja que sempre foi perseguido, foram os mestres, as pessoas que ensinavam a palavra. Por quê? Quando você aprende a palavra, você se torna um cristão mais questionador, não é? A irmã Jacira, ela é uma pessoa que todo culto ela vem com perguntas. Irmã Jacira, ela é da IBUC, a irmã Jacira. Ela vem com perguntas, ela anota tudo. E isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque ela cresce no aprendizado, eu cresço no aprendizado, e é normal falar com ela, irmã Jacira, eu não sei essa não. Eu vou pesquisar e vou passar para a senhora. Aí ela vai, manda zap, e cadê, pastor? Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom, entendeu? Porque ela é uma pessoa que quer cavar e viver a verdade do Evangelho, entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Mais perguntas? E a outra? Ô, Pichuca. Mais perguntas? Mais perguntas? O irmão Hilton, professor? Professor Hilton? Será que ele foi arrebatado, gente? E nós ficamos? Eu vou fazer uma pergunta para o professor Hilton. Oi, Isaías, estou aqui. Tá aí, né? Eu vou fazer uma pergunta para o professor Hilton, que é baseada naquele texto que eu li, em que a igreja de Filadélfia não tinha muitos recursos, etc., né? Sim. E eu perguntei que talvez por isso muita gente hoje, Maurício, no Brasil de hoje, fica assim, eu vou para o Lula, porque o Lula vai proteger a igreja. Aí vira outro e fala assim,
eu vou para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai proteger a igreja. Aí vira outro e fala assim, eu vou pro Ciro, porque o Ciro vai proteger a igreja. Porque essas pessoas ficam preocupadas que se o candidato A, B ou C ganhar, vai fechar as igrejas, e etc, etc. O irmão Hilton acha que esse povo, nesse momento que eles viviam, com o cerco do Império Romano poderoso, os carros de fogo, aquelas coisas, eles viviam esse medo, mas eles permaneceram fiéis à palavra do profeta? Sim, sem dúvida. Você imagina alguém chegar para você e falar assim, Isaías, pode deixar que eu vou pedir ali para o irmão Carlos cuidar da sua esposa para você. O que você falaria? É verdade. Eu falaria, que é isso, rapaz, pode deixar que eu cuido. É a mesma coisa que ele está fazendo com Jesus, como se a igreja precisasse de apoio humano, se Jesus não soubesse cuidar da igreja. Né? Isso é muito tremendo. Então, era uma igreja que ela confiava no Senhor. As igrejas ali que não confiavam no Senhor, ele demonstra. Por exemplo, a última igreja, né, depois dessa igreja que você citou, que é a Filadélfia, a última igreja, a Laodiceia, é uma igreja que ela tem muita força, ela tem muito recurso. Por quê? Ela está aliançada com o mundo. Ela está com força. Aí Jesus fala, não, você não tem força, você é miserável, é pobre, cego e nu. E onde que Jesus estava nessa igreja? Apocalipse 3:20, do lado de fora. Eis que eu estou à porta e bato. Então, uma igreja que falava assim, nós não temos falta de nada. Ora, numa época de perseguição, numa época de matança, como é que essa igreja não tinha falta de nada? É porque ela estava aliançada com o mundo. E Jesus está do lado de fora dela. Agora, a outra igreja, não. A outra igreja confiou no Senhor, mesmo tendo pouca força, ela foi fiel e não negou a palavra. Vê o que é confiar no Senhor. É não negar a palavra dele. A Laodiceia, pelo contrário, tinha todos os recursos necessários, tinha muito dinheiro, tinha muitas Programa de televisão, Isso. tinha ônibus, tinha tudo. Jato. Isso. Os líderes tinham avião. Isso. Mas Rapaz, Jesus... Isso aí. Mas Jesus diz assim, ó, tu és infeliz, sim, e miserável, pobre, cego e nu. Ó, como é que ele está falando para uma igreja que é rica que ela é pobre? Rapaz. A pobreza aí é uma outra coisa. Né? Rapaz, que coisa. Gente, vamos lá, mais perguntas? Ou podemos terminar? Eu creio que, não havendo mais perguntas, eu gostaria de ver com o irmão Hilton qual vai ser o nosso próximo tema. Qual a proposta do irmão Hilton? Eu tinha pensado, eu vou passar para vocês, o que vocês acham? De deixar a próxima quinta como tema livre, que as pessoas vêm com perguntas, né? Isso. Bom, né, irmão Edson? É bom isso aí, hein? Eu acho que é bom. Então, vamos lá. Eu conclamo a todos para que já pensar, anotar a pergunta para quinta-feira que vem. Tá isso bom? Aí. Tá legal. Se possível, já ir mandando antes para mim, para que o irmão Hilton já venha preparado para responder, vai ser bom. Então, eu conclamo isso, né, irmã Sheila? Maravilha. Positivo. Tema livre, mas sobre o Apocalipse ou fora do Apocalipse? Qualquer um. Qualquer um, fora do Apocalipse. Qualquer tema. Isso, qualquer tema. Tá bom? Gente, então vamos terminar louvando ao Senhor pela vida do nosso pastor Edson. Irmão Edson é pastor, Hilton. Pastor Edson, a irmã Sheila, a irmã Jacira, o irmão Alexandre Santos, que ficou quietinho hoje, o irmão André Luiz, a irmã Cissa, abençoada do Senhor, o irmão João Carlos, o irmão Jorge Assis, que hoje conseguiu participar conosco.
Eu louvo a Deus pela vida de todos, glorifico a Deus pela vida de vocês. E vamos fazer uma oração para terminar. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Wilton, também, nosso professor. E vamos orar para que Deus possa nos dar uma noite abençoada. Oremos. Senhor, te louvamos na noite desse dia, te glorificamos porque estamos aqui reunidos como igreja tua, pedindo ao Senhor que o Senhor possa continuar abençoando a vida do nosso professor, para que o Senhor possa continuar dando sabedoria a ele, para que ele possa continuar com essa didática tão simples que ele ensina, que faz as coisas mais difíceis parecerem tão simples. A didática dele é muito perfeita, porque é o Senhor que capacitou ele. Que tu possas continuar protegendo os filhos do nosso professor, guardando eles. Que tu possas ir agora onde estão os nossos filhos, os nossos netos. Amanhã, quando eles forem para a escola, abençoa os nossos filhos e nossos netos. A irmã Sheila, que vai trabalhar amanhã, guarda ela, livra ela do acidente, livra ela do homem mau. Faça a irmã Sheila passar invisível aos homens maus que queiram assaltar, sequestrar. Ó Jesus, guarda a nossa casa, traga paz à nossa casa, porque a nossa casa é morada sua. O Senhor Jesus não visita a nossa casa, porque tu não pode visitar aonde o Senhor mora. O Senhor mora na minha casa, nas nossas casas. Por isso, Senhor, muito obrigado por esse estudo. Senhor, traga mais pessoas para aprender conosco. Tira a preguiça, Senhor. O espírito maligno traz preguiça para que as pessoas continuem sendo ignorantes, sendo manipuladas por muitos líderes que não têm o amor pela ovelha, Senhor. Traga pessoas para aprender a tua palavra, para que possam, Senhor, cada dia mais aprender e viver o teu evangelho, o que é principal, o que é o mais importante. Obrigado por tudo. É em nome de Jesus. Amém. E amém. Gente, beijo.